Salve, salve galera, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mesmo que dessa maneira agora diferente que estamos trabalhando com essas aulas virtuais, mas acredito que nós vamos sim conseguir chegar ao nosso objetivo, certo? Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre as tipologias textuais. Eu sei que é algo que vocês já dominam bem, mas eu gostaria de colocar aqui algumas observações que podem auxiliar você na hora da memorização e assimilação desse conteúdo. Primeira delas, saibamos que tipos textuais é um conjunto de itens bem mais restrito do que os gêneros textuais, que abrange então uma diversidade muito maior. Sobre os gêneros textuais falaremos em um outro momento específico. Sobre os tipos textuais, pessoal, são poucos. Listamos aqui 6. Desses 6, eu fiz questão de colocar para vocês uma palavrinha referência que pode te ajudar na hora de fazer essa assimilação, certo? Mas antes disso, eu desenvolvi para uso próprio, como eu tinha dificuldade em fazer alguma dessas assimilações, a teoria aqui, ó, o macetezinho de hoje vai ser o quê? Os dois Fs. Então, o esqueminha dos dois Fs. Qual será os dois Fs? F de função, F de forma. Sempre que eu tiver de avaliar, então, a tipologia textual, eu vou lembrar, então, eu vou considerar a função. Para quê? A pessoa que redigiu esse texto, qual seria o seu objetivo ao fazê-lo? O que ele queria alcançar, certo? E a forma, a estruturação, a composição, de que maneira ele estruturou o seu texto? Quais os recursos que ele utilizou? Quando eu consigo identificar a resposta que me sugira, então, a função e a forma, eu não vou ter dificuldade, né, em julgar o meu texto de acordo com as tipologias textuais aqui presentes. Vamos falar sobre cada uma delas de uma maneira bem rápida. Vou procurar não ser maçante, tá? Vamos lá. Texto descritivo. Qual a palavrinha que eu coloquei para vocês aqui a referência? Detalhar. Se você olhar no seu material ou em alguma outra pesquisa, dirá que o texto descritivo tem como função, como finalidade, criar uma imagem. Que tipo de imagem? Uma imagem mental. Vai ser aquele texto que vai possibilitar que o leitor, mesmo sem ter o contato, né, direto com o alvo da descrição, consiga visualizá-lo, certo? Através de quê? Através do detalhamento que você o fará. E para fazer esse detalhamento, há um recurso? Há um recurso, a adjetivação, o uso dos adjetivos. Uma vez que, qual é a função do adjetivo? Caracterizar. Caracterizar, sugerir atributos, detalhar. Então, o detalhamento vai ser nossa palavrinha aqui, ó, base para que a gente possa assimilar o que seria um texto descritivo. Vamos dar um exemplo? Um anúncio de classificados. Suponhamos que você deseja, então, desfazer-se de um automóvel que você tem. O que você vai começar a fazer? Vendo, né, automóvel, marca tal, ano tal, modelo tal, cor, né? E todos os outros atributos, todos os outros itens que vão formular no meu leitor essa possibilidade de criar uma imagem mental do alvo da minha descrição. Então, descrição para a gente vai ficar fechado como um detalhamento, criação de uma imagem mental, certo? Como exemplo de um texto do gênero descritivo, coloquei para vocês aí, né, o anúncio classificado. Agora vamos lá, narrativo, bacana, super tranquilo, conhecimento de todos. Qual é a palavrinha-chave? Relatar. Né? Todo texto narrativo ele vai ter a função de fazer um relato, de contar uma história, seja ela ficcional ou real, não vai interferir na questão. Ou seja, qual é a função do texto narrativo? Relatar. De que forma isso é feito? Aí que vai entrar aquela situação. Estrutura-se numa organização temporal, nós vamos ter uma sequência que vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim, parece bobo, mas é assim mesmo. Não necessariamente nessa ordem, a ordem em que essa linha temporal se estrutura não muda a classificação do mesmo. Tá? Nós vamos ter um narrador, vamos ter personagens e assim por diante. Tá? Narração nós não vamos nem descrever muito aqui porque a narração é algo bem comum. Exemplos de texto do tipo narrativo, uma crônica, né? Um romance, uma novela, entre vários outros. Prosseguindo, texto argumentativo. Esse é o que muitos gostam, vocês do ensino médio principalmente. É aquele que sugere a ideia de um debate. É aquele que sugere o quê? O posicionamento. Onde você tem a oportunidade de
fazer uso do seu juízo de valor, do seu julgamento e posicionar-se então diante de algo ou de um tema de natureza polêmica. Por que tem que ser um tema de natureza polêmica? Gente, se não for algo complexo, se não for algo que divida opiniões, não há necessidade de discutir ou de comprovar o seu ponto de vista diante de um consenso natural. Se é consenso natural, não há necessidade de se provar nenhuma das versões, certo? Então eu vou entender sempre que textos do tipo argumentativo vão ter ou vão abordar temas polêmicos, temas que dividem opiniões, né? Que vai poder, então, desenvolver, né, a argumentação que vai tentar comprovar que um dos pontos de vista do lado A ou do lado B é o mais aceitável. Tá? Então, a argumentação, coloquei aqui como referência, posicionar-se. Né? O que seria o posicionar-se? É você poder julgar, é você poder mostrar o seu juízo de valor. E, quando eu digo você, o autor de um texto que esteja dentro do tipo argumentativo. Tá? Fácil de ser notado. Perdão. O texto expositivo, gente. O texto expositivo, eu coloquei uma referenciazinha, que é a palavra, que o verbo discorrer. Discorrer sobre algo é falar sobre algo. Né? Falar sobre esse algo é expor uma situação sem ter a necessidade de posicionar-se ou sem ter a necessidade de montar uma imagem mental, ou simplesmente falar sobre o fato. Tá? Uma dica básica para a gente, nos textos expositivos, nós vamos ter como função da linguagem predominante a função referencial. Qual é essa? É aquela que é voltada ou que tem como foco a mensagem, que tem como foco o referente, o conteúdo, a informação em si. Um exemplo de um texto expositivo, uma notícia. A notícia é totalmente focada, então, nessa questão. O artigo de divulgação científica que foca simplesmente em discorrer sobre algo, né? Uma novidade, nesse caso, de uma descoberta que poderia ser do interesse de alguns. Prosseguindo, texto injuntivo é aquele que tem a função de quê, gente? Orientar, né? De ensinar, de instruir. Facilmente percebido, por quê? Porque esses textos, eles fazem uso, na sua forma, na sua estruturação, recorrente de verbos no seu modo imperativo. Sempre a gente vai ver assim, ó, faça isso, pegue aquilo, coloque aquilo, retire aquilo, não faça isso. A negativa também pode ser imperativa, certo? Dessa maneira, nós vamos ter como texto injuntivo aqui exemplos: uma receita culinária, um tutorial que vem te orientar com relação a como proceder para chegar a um determinado resultado, um manual de instruções de um eletrodoméstico, coisas simples do tipo. Por fim, texto conversacional. Esse eu vou dar um exemplo de essa possibilidade do discurso direto. O que seria o discurso direto? Vamos pensar no diálogo. Eu até coloquei aqui como referência para texto conversacional um diálogo, que é exemplo de uma aplicação, um gênero textual do tipo conversacional, uma entrevista. Aquele jogo, aquele lance rápido de perguntas e respostas que acontece em uma dinâmica bem maior, bem mais grande, bem mais visível, essa troca direta de informações. Uma entrevista é um gênero textual que pode exemplificar bem o tipo conversacional. Super tranquilo, como eu disse a vocês, estamos apenas fazendo aqui uma releitura do que eu acredito que já é do conhecimento de todos, mas eu tenho algo mais a acrescentar, tá? Como a gente sempre usa em língua portuguesa o termo predominância. Esse termo é de alta relevância para esse conteúdo. Por quê, gente? Como eu disse, confie na ideiazinha dos dois Fs, função e forma. Existem marcas de um tipo textual dentro de um outro tipo textual. O que seria isso? Seria a mescla, que é um exemplo bem prático. Qual é o gênero textual que é cobrado de você? Qual o tipo textual cobrado de você na redação do Enem? Dissertativo argumentativo. Ou seja, tenho então a mescla de dois tipos diferentes. Tá? Essa dissertação ficaria aqui próximo do texto expositivo, só nomenclaturas diferentes que se dá ao conteúdo. Quando você vai fazer uma narrativa, geralmente, mais comumente, o primeiro parágrafo caracteriza-se como uma ambientação, e é ali que serão apresentados o ambiente, a temática, os personagens, né?
Ou seja, nesse primeiro momento, nessa ambientação, faça o uso de forma evidente da descrição, porque no detalhamento, na construção da imagem daquela situação, eu estou fazendo uso de um texto descritivo dentro de uma construção narrativa. Então, o que eu vou fazer? Como eu posso diferi-los? Preste bastante atenção. Olha aqui, avalie, faça essa pergunta. A pessoa que fez, que construiu esse texto que eu usei como exemplo agora por fim, ele tinha a função de fazer um relato? Ele queria criar uma imagem. Assim que você conseguir a resposta para tal, você conseguirá também entender qual é a predominância do tipo textual ao qual ele está se encaixando melhor. Bom, para que a gente aproveite o gancho aqui, gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Gêneros textuais são as adaptações que eu faço, utilizando-me dessa matriz referencial maior que tenho aqui, que são os tipos, e vou adaptando então para que eu possa atender a minha necessidade comunicativa do momento. Suponhamos, eu quero sair de casa, mas é uma coisa rápida. Quero deixar apenas um lembrete ali, um aviso. A minha intenção é deixar um aviso de que está aí, que é algo descompromissado e que eu logo voltarei. Para isso eu preciso de quê? De uma estrutura maior, mais complexa, mais polêmica? Não. Então o que eu vou fazer? Uma pequena mensagem, vou colar ali, post-itzinho, na minha geladeira, deixei um bilhete. O bilhete é uma forma de conseguir chegar a uma comunicação através do uso da linguagem? Sim, então é um gênero, certo? A bula de um remédio que você se orienta para que você possa, sim, fazer a administração correta de um determinado medicamento, é um gênero textual? Pois tinha um objetivo, orientar, conduzi-lo à forma correta de administrar o medicamento, certo? A etiqueta que vem na sua camiseta é um gênero textual? Apesar de simples, ela atende à sua função comunicativa de orientar como proceder diante do manuseio de determinado material, como lavar, como secar, que produtos poder ou não usar. E aí a gente parte de acordo com a nossa necessidade para gêneros mais complexos, é claro. Aí eu vou colocar assim, eu vou fazer um ensaio, eu vou construir um romance, eu vou construir um texto de divulgação científica. Então, para cada uma dessas situações comunicativas, eu vou fazer o uso, então, de um gênero textual. O que seria, então? Gêneros textuais são as adaptações que eu faço, utilizando, valendo-me dos tipos textuais, para que eu possa alcançar a minha necessidade comunicativa. Pois bem, pessoal, primeiro momento é isso. Obrigado pela atenção. Tomara que tenham gostado e a gente volta a se ver. Até mais.